Nossa, que porra, tá de sacanagem. E duas, cara, duas pra matar o candidato, né? Pra matar o candidato. Olha, eu digo pra vocês que eu também tive dificuldade de identificar qual que era a correta dessas duas aí, né? Então, assim, temos que estar bem preparado, tá? Ah, eu vou estudar um pouquinho, não. Tem que estar um aço, porque só vão passar os que tiver um aço, beleza? Então, de 60 questões, camarada que tirou, acertou 38, tal, é o bagual da Bossoroca, né? Não é? O cara acertou 38, o cara é o crânio. Né? Então, veja, um pouquinho mais da metade só. Né? E na prova da ESA, nós sabemos que geralmente é um pouco mais simples, mas vamos nos preparar para vir pedreira, beleza? Bom, hoje nós vamos tratar aqui da geografia física ainda, né, do espaço brasileiro, e nós vamos falar hoje sobre a origem da Terra, o relevo, as placas tectônicas, que é importante para a SpaceX, vamos falar da deriva continental, tal, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura física e da parte de relevo, tá? E no segundo momento, iniciaremos o clima, né, se for possível. Bom, então, dentro do tópico espaço brasileiro, nós vamos falar aqui de alguns assuntos, né? O primeiro deles vai ser a espaço brasileiro. Bom, se a UFPR botou lá língua portuguesa, quem sou eu, né? Para errar uma letra ou outra aqui, quem sou eu, né? Língua portuguesa foi boa, né? Ai, ai, ai. Puta, é português ainda, né? Não, olha, excelente, cara. Tá vendo? Errar é humano, né? Bom, dentro na matéria espaço brasileiro, vamos falar um pouquinho da teoria da Terra. E quando eu falo dessa teoria, sempre falo ali da teoria do Big Bang. Não caia, a teoria do Big Bang geralmente não cai. Mas para nós entendermos como é que se deu a formação, a gente sempre fala disso, né? Que tudo começa com uma grande explosão do universo. Dessa grande explosão, nós tivemos fragmentos espalhados no universo. E alguns fragmentos eles foram se aglutinando. Dessa explosão. Foram se aglutinando de forma que começaram a se unir tão forte, a pressão é tão forte dessa aglutinação, que esse monte de fragmentos vira uma bola de fogo, uma gigantesca bola de fogo, né, que hoje nós chamamos de Terra. E essa bola de fogo, aos poucos, ela vai se esfriando. Aos poucos, né? Então, tudo que eu estou falando aqui, vamos pensar que são milhares de anos para acontecer, né? E aos poucos ela vai se esfriando. À medida que se esfria, vai se solidificando, né? E aí viram camadas da Terra. Essas camadas da Terra são importantes para a SpaceX, principalmente, tá? E lógico, para você entender que existe um solo de terra roxa, já começa aqui. Beleza? Lá da ESA, que é a ESA importante. Então vai se solidificando e vai virando camadas, beleza? Então as camadas da Terra são importantes. Então esse nosso assunto aqui, ó, vai chamar camadas da Terra. Camadas da Terra, beleza? Então agora nós já temos uma bola de fogo que está esfriando. E já a parte externa, que é chamada de crosta terrestre, ela já se solidificou. Então, nós temos, dentro das camadas da Terra, nós temos uma que chama-se crosta terrestre. Beleza? Chama-se crosta terrestre. Ó, tem mais um guerreiro aí. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar essa aula aqui mais tarde, né? Vamos começar às 10 horas, né? Que pode ser ou não? Daí de repente dá para chegar, tal. Beleza? Crosta terrestre, então, tá? Essa primeira camada vai ser chamada de crosta terrestre. Essa crosta terrestre é aquela que se solidifica. Beleza? Essa crosta é dividida em algumas partes, chamada de litosfera. O que é a litosfera? A litosfera é a parte mais externa, composta por duas outras, né? A parte
continental e a parte oceânica, ou melhor, parte oceânica. Parte oceânica, beleza? Parte continental e a parte oceânica, olha só, coisa importante. Aqui tem um acentinho aqui, tá? Cuidado com a UFPR, beleza? Bom, essa crosta terrestre, ela tem uma espessura que varia de 70 a 80 quilômetros de grossura, mais ou menos, né? Então pensa, estou aqui, vou cavar. Quando eu der em média 70 a 80 quilômetros, eu vou chegar em outra camada que não mais a crosta terrestre. Eu vou chegar em outra camada, depois a gente vai mostrar, tá? Bom, essa parte continental é a parte mais grossa, é a parte dos continentes, né? Nós temos acima do nível do mar, nós temos um lugar que é mais de 8.000 metros de altura, né? Que é o Monte Everest. E nós temos áreas abaixo do nível do mar, que também a gente sabe, lá nos Países Baixos, por exemplo, e tal. Então essa parte continental, né? Ela é chamada de Sial, né? Que tem uma espessura variando de 20 a 80 quilômetros. 20 a 80 quilômetros. E a parte oceânica a gente chama de cima. Mas onde é que é isso? Já vou desenhar para vocês. Cima. Que tem uma espessura de 5 a 10 quilômetros. Ela é bem fininha, né? Sim, bem fininha. Tranquilo? Por que essa aqui chama de Sial, outra chama de cima? Essa aqui é chamada de Sial porque ela é composta basicamente por silício e alumínio. Essa aqui é chamada de Sínia porque ela é porque ela é composta basicamente por silício e magnésio. Beleza? Aonde é que elas estão? E aqui nós vamos desenhar elas aqui, ó. Eu vou tirar uma fatia de pizza da crosta terrestre, tá? Tipo uma fatia de pizza. Aqui é a parte dos oceanos, ó. Oceanos. Beleza? Tranquilo. Bom, essa crosta terrestre, essa parte continental, ela tá aqui, ó. Opa, deixa eu mandar um pouquinho, peraí, um pouquinho aqui. Ela tá aqui assim. Aqui eu tenho uma divisão. Uma divisão, deixa eu botar aqui. Uma divisão. Beleza, mais ou menos isso aqui. Beleza? Essa aqui varia de 20 a 80 quilômetros. De 20 a 80 quilômetros. Ó, 20 a 80 quilômetros. E essa aqui, que é a que nós falamos aqui, varia de 5 a 10 quilômetros. Beleza? Ficou feio esse troço aqui, né? De 5 a 10 quilômetros. Beleza? Essas são as crostas. Uma chamada de Sial, a outra chamada de cima. Crosta continental e crosta oceânica, tá? Entre elas, eu tenho uma chamada descontinuidade, que é justamente isso aqui, ó. É a separação de uma com a outra. Tá mais deitadinha aqui, ó. Separação de uma com a outra, que é mais ou menos assim, ó. Essa separação aqui, ó, é chamada de descontinuidade de Conrad. Beleza? É de Conrad aqui? É isso. É de Conrad mesmo. Que era de Morovsky. Bom, tranquilo. Então tá. Aqui é a parte, né, do interior da Terra, o mármore do inferno. Que é o mármore do inferno, tá? Chamada de núcleo interno, tá? Vou botar mais uma divisãozinha aqui e mais uma divisãozinha aqui. Tranquilo? Tá? Agora nós vamos falar dele. Bom, lembrando então, a parte externa da crosta terrestre é a chamada de crosta continental. Continental. Aqui, crosta oceânica.
Beleza? Tranquilo. Crosta continental, crosta oceânica. Ah, uma coisa importante que eu tenho que falar aqui. Ó, na crosta continental, a maior parte das rochas é composta por rochas graníticas e sedimentares. Aqui, eu vou botar assim, ó, tá? Isso aqui eu quase não colocava, mas vou colocar hoje. Ó, composição: rochas graníticas e sedimentares, beleza? Essa é a maior composição. E a crosta oceânica é mais composta, vou botar aqui, ó, por rochas basálticas intrusivas, beleza? Que são rochas basálticas intrusivas? Daqui a um pouquinho a gente vai falar, beleza? Ok, tranquilo. E aí, ainda falando dessa parte da estrutura interna da Terra, eu vou botar aqui em azul essa parte chamada de astenosfera. Essa parte aqui tem aproximadamente 650 quilômetros. Se eu começar a cavocar, 600, olha como aumentou de gente aí, cara. 650 quilômetros, chamados de astenosfera, né? Ou manto superior, também posso chamar de manto superior, podem botar aí, tá tranquilo. O que é perguntado na prova da SpaceX sobre isso aqui? O nome, astenosfera, não muito, mas qual é a característica dessas camadas? Isso é muito perguntado. Aqui tu sabe que é sólida, né? A espessura, às vezes é perguntada aqui em cima, tal. Mas aqui, o que mais importa para nós é a composição dela. Ou seja, ela é um magma pastoso, magma plástico, né? Pensa numa borracha meio dura. É isso aqui que eu tenho nessa parte aqui. Ou seja, rochas em estado de, não de fusão, mas um estágio plástico, plasma, né? Negócio de plasma. Então é meio molenga. Não é sólido e não é líquido. Então é aquele meio termo. E não é pastoso, porque o pastoso a gente vai ter aqui, tá? Que vai ser na mesosfera. A astenosfera aqui eu vou botar, ó, mesosfera. Beleza? Essa mesosfera corresponde a 80% do interior da Terra. Mas como 80% é isso aqui? Tá? Imagina que eu estou falando de uma Terra. Então, a maior parte é a mesosfera. 80% da crosta, do interior da Terra. Tranquilo? E aqui embaixo, eu tenho isso aqui, ó, chamado de endosfera. Ou seja, dentrosfera, divididas em núcleo externo e o núcleo interno. Aqui eu tenho o magma, tá? Vou colocar aqui, ó, tenho aqui o magma. É isso aqui que vai formar as rochas magmáticas, é mesmo, né? Porque elas vão sair por algum local e vão, né, esparramar aí no solo aí. Bem, a gente vai falar daqui a um pouquinho sobre isso, tá? Mesosfera, magma, tal. Aqui eu tenho também nessa posição aqui, ó, né? Vou botar aqui assim, correntes de convecção, tá? Correntes de convecção. O que são correntes de convecção? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma corrente de convecção, tá? Ou seja, o que está aqui dentro está fervendo, está borbulhando, esquentado pelo fogãozinho aqui, né? Pelo inferno aqui, né? Esquenta isso aqui. Tudo que esquenta, né? Pensa numa chaleira borbulhando. Por que né, borbulha? Porque esquenta, as moléculas se expandem, ficam leves, sobem.
Aí bate na tampa da chaleira, né, aquele vaporzinho, esfria, pesadas, descem. E aí ficam nisso aqui. Aqui dentro a mesma coisa. Esquenta, sobe, esfria um pouco, desce, então elas vão trocando, vão fazendo essa troca. Vão fazendo a convecção aqui dentro do interior da Terra. Isso ali tá como se fosse, eu sempre falo, uma polenta queimando ali. Né? É isso mesmo, aqui dentro. Tranquilo. Polenta queimando. Aí o cara pensou o seguinte, aquela bolhazinha, não sai um arzinho, né? Quando a polenta tá ali borbulhando, ou um feijão, sei lá, né? Sai um arzinho. Esse arzinho vai sair por onde? Se aqui é um negócio fechado, vai sair por válvulas de escape. E essas válvulas de escape nós chamamos de vulcões, né? Fissuras, são fissuras na crosta terrestre por onde saem esse vapor interno. Então, os vulcões nunca vão acabar, né? Logicamente. Então sempre existirão em alguns locais. Às vezes eles entram em estado de dormência, né? Mas em outros locais surgem outros. Por que entra em estado de dormência? Ninguém sabe exatamente, porque na verdade não tem uma lógica aqui, né? Isso aqui está queimando ali, ó. Se tu ficar olhando na polenta ou no feijão lá, saiu uma bolhazinha aqui, ó. Pá. Aí tu ficar olhando, não tem nada te garante que vai sair ali de novo. Nada te garante que a bolhazinha vai sair ali, né? Ela vai sair em outro lugar e tal, tal. É a mesma coisa aqui. Por isso que os vulcões, ora eles estão aqui, ora eles têm outros locais. Logicamente que tem uma dinâmica de vulcões que a gente vai falar. Os vulcões estão aonde? Então quer dizer que aqui nesse momento pode sair um vulcão, né? Não é bem assim, né? Os vulcões eles saem nos locais mais frágeis da crosta terrestre. E onde são os locais mais frágeis? No encontro das placas tectônicas, justamente isso aí. Né? Então nós vamos ver que nós temos 52 placas tectônicas. Essa crosta que parece uma coisa rígida, na verdade não é. É uma casquinha de ovo fissurada, quebrada. Né? Comparem a Terra como uma maçã. A casquinha da maçã é bem fininha, né? A casquinha da maçã é comparável à nossa crosta terrestre. E o resto ali, o miolo, né, a massa da maçã, é aqui, ó, é isso aqui, ó. Essa composição aqui. Fininha sim, porque aqui nós temos 600 quilômetros. Até aqui nós temos 6.300 quilômetros mais ou menos. Então pensa, olha o tamanho dos infernos, né? O cara tem que ser muito pecador para aí ser mandado para o inferno, né? O cara tem que ser muito pecador, né? Vai viajar quase 7.000 quilômetros para dentro da Terra, né? Então a Terra tem mais ou menos uns 7.000 quilômetros de raio, 6,5, 6.300 aproximadamente, beleza? Bom, mesosfera, meio da Terra, então magma, correntes de convecção, borbulhando. Essas correntes de convecção, observem, são ondas que vão se propagar, ondas, né? Então, borbulhou, vai fazer com que a crosta se mexa também, sim. Em alguns locais, esse movimento da crosta vai ser mais evidente e outros menos. Esses locais são as ondas sísmicas, né, que nós temos. São ondas sísmicas. Ah, mas então o terremoto é proveniente disso? Em alguns casos, sim. Tá? Nós vamos ver na sequência. Mesosfera. Então isso aqui está mexendo, vai afetar a crosta que está lá, ó. Volta e meia, ela quebra, ela bate, ela entra uma embaixo da outra, a gente já vai ver isso aqui, tranquilo? Bom, mesosfera e tal. Endosfera, núcleo interno e núcleo externo. Aqui também tem coisas importantes que nós precisamos lembrar. Deixa eu só desenhar bonitinho aqui, tá? Tem coisas importantes que nós precisamos lembrar. O núcleo, né, é composto por núcleo interno e núcleo externo. O núcleo externo, ele é líquido, tá? É uma água. Aqui é líquido. Aqui vamos dizer assim, pastoso. Aqui é plástico, né? Pode ver que vai endurecendo. E aqui é rígido, é sólido, né? E aqui também é sólido. O núcleo é sólido, tá? É uma das... muita coisa se pergunta sobre o núcleo. O núcleo é sólido, tá? É um negócio, uma chama que está queimando ali a mais de 5.000 graus Celsius. Mais de 5.000 graus Celsius, beleza? E vai se apagar um dia? Né? Provavelmente que sim, né? Mais uns 10 anos, né? Mas um dia vai, claro, vai se esfriar. Não existe coisa eterna, né? Uma hora vai se esfriar. Logicamente que nós não vamos estar aqui mais e sei lá.
Beleza? Estrutura interna da Terra é importante? Sim. A prova da SpaceX, principalmente, precisa que vocês entendam isso aí. Tá? E a ESA também, porque, apesar de não cair questões sobre isso aqui, eu entendo que aqui tem magma que saiu, virou rocha magmática. Opa! E aquela que não saiu é o quê? Magmática extrusiva ou intrusiva? É isso que nós vamos ver na sequência. Ah, não, para nós terminarmos essa parte, tem algumas coisinhas também que a SpaceX gosta aqui. Ó, entre a crosta e o manto, né? Manto, eu posso chamar tudo isso aqui de manto. Entre a crosta e o manto, eu tenho chamadas descontinuidades. Ah, aqui eu não falei de Conrad, vou falar essa aqui primeiro. Como é que eles sabem que tem 6 mil ou 7 mil quilômetros até o interior da Terra? Como é que os caras sabem disso? Cara, como é que vai chegar lá? Ninguém vai chegar lá. Porque tem sismógrafos, tem aparelhos que emitem ondas, né, da Terra, e eles conseguem perceber até onde vai a onda e volta, e assim por diante. Beleza. E aí esses caras fizeram isso, colocaram os aparelhos para emitir essas ondas, para tentar descobrir o tamanho da Terra, e perceberam que, dependendo da velocidade que entrava essa onda, ela era mais rápida ou mais demorada a onda. Tinha alguns intervalos que as ondas davam mostravam, né, no aparelho, opa, deu alguma coisa, deu uma interferência, deu alguma coisa estranha. Por exemplo, aqui, ó, emitiram uma onda aqui, quando deu 80 quilômetros, mais ou menos, ficou diferente. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Daí depois mantiveram, aí quando chegou aqui, modificou a velocidade da onda, e assim por diante. Tá? E aí perceberam que nesses locais onde a velocidade modificava, eram chamados de descontinuidades, ou seja, é a passagem de uma camada para outra. Aí mostravam uma diferença nos aparelhos lá. E aí descobriram que existiam descontinuidades. Isso é chamado de descontinuidade, tá? Isso cai na prova, tá? Descontinuidade. E a primeira descontinuidade descoberta, né? Não nessa ordem, pelo menos, mas esse camarada, esse Conrad, foi um camarada que descobriu essa descontinuidade entre a crosta continental e a crosta oceânica. E aí na sua prova vai estar lá escrito: é uma descontinuidade tal, entre a crosta continental e a crosta oceânica. A resposta vai ser descontinuidade de Conrad. Mas não vai ter só a descontinuidade de Conrad, vai ter várias outras descontinuidades. Então é importante massificar. Descontinuidade de Conrad é sobre essa e essa. Descontinuidade de Gutenberg é sobre essa e essa. Descontinuidade de Morovicic é dessa e essa. E de Le Mans. Beleza? Então tem algumas descontinuidades que você precisa massificar. Beleza? Bom, entre a crosta continental e oceânica, Conrad. Tá? Vou botar aqui embaixo, aqui, ó. Entre a crosta e o manto, aqui, ó, exatamente aqui, eu vou falar de descontinuidade de Morovicic, tá? Ó, descontinuidade de Moro. De Moro eles chamam também, mas é de Morovicic, beleza? Descontinuidade de Morovicic, beleza? Bom, ok, e não acabou ainda. Entre o manto e o núcleo, eu tenho mais uma outra descontinuidade, chamada de descontinuidade de Gutenberg. Vou colocar ela aqui, ó. Descontinuidade de Gutenberg. Beleza? E a última descontinuidade, vou botar em vermelho, entre o núcleo interno e o núcleo externo, nós temos uma descontinuidade. Eu vou botar em azul, em homenagem às mulheres, porque Le Mans é o nome de uma mulher, né? Olha só, cara. Lá no inferno foi uma mulher que descobriu. Quer dizer que é isso aí mesmo que vocês pensaram.
Lehmann. Lehmann, como é que é mesmo que o... Ah tá, o H é antes aqui. Aqui. Um N, mais um N. Beleza? Essas foram as descontinuidades. Que fácil, né? Que fácil. Nossa Senhora. Beleza, moçada? Isso aqui é importante? É muito importante. Tranquilo? Ok. E aqui, quando eu falo também da formação dessa Terra, nós temos a camada da litosfera, né, que é essa aqui. Nós temos também uma camada chamada... a litosfera, nós temos a atmosfera e a hidrosfera, né? A atmosfera, como é que formou a atmosfera? O que é a atmosfera, né? É a camada de ar que está aqui em cima, ó. Aqui eu tenho a atmosfera. Como é que se formou essa atmosfera? Essa bola de fogo que estava queimando, ela gera gases, né? Gases, fruto da queima desses componentes aqui. Gera gases. Esses gases formaram a camada de gases chamada atmosfera. Olha, mas da queima virou oxigênio, né? Que loucura, né? Sim. Mas por que esses gases não se expandiram e foram embora e sumiram e tal? Porque aqui dentro da interior da Terra tem um poder de magnetismo, né? E até não falei, esse núcleo interno, né? Ele é chamado de, como é que é o nome? Não é para ser essa obra aqui. É chamada de NIF. Ó, NIF. Porque é composto basicamente por níquel e ferro. E esses minerais têm um poder de atração, poder de magnetismo, que logicamente gera um poder gravitacional, né? Gera um poder gravitacional que nos puxa para baixo, né? Por isso que nós estamos parados aqui. Se não tivesse isso aí, nós estávamos viajando na maionese. Só que viajamos na maionese quando tomamos bastante cerveja, né? O cara fica, parece que perde o poder gravitacional, né? Mas graças a esse poder de atração, de puxar nós aqui, nós estamos aqui em cima, beleza? Bom, e como ele puxou nós, ele puxa os gases. Eles não deixam os gases se expandir, porque ele mantém esses gases em volta da Terra, tranquilo? A hidrosfera, né? Que é a camada de água. Como é que se formou a hidrosfera? Também, do resultado dessa queima, vários gases, como a gente viu, foram expandidos, né? Dentro desses gases, nós tínhamos o oxigênio, nós tínhamos o hidrogênio. Oxigênio, hidrogênio, pá, água. E aí, durante muitos anos, teve períodos de chuva. Esses gases foram para a atmosfera e condensaram e choveu, né? E alagou oceanos e tal. Basicamente, essa foi a formação da Terra, né? Acabei de estragar, né? Vocês achavam que Deus, faça-se a luz, faça-se a água. Lógico que é uma criação divina, com certeza. Eu acredito também, né? Mas os livros contam isso. Claro, mas por que a Terra existe, né? Porque alguém quis que ela existisse. E assim foi criada, né, oficialmente, né? E aí eu não quero tirar a crença de ninguém, né? Mas é isso aí, beleza? Tranquilo, isso é importante? Tá, não esqueci nada não. Tranquilo. A atmosfera nós vamos falar mais sobre ela, a hidrosfera nós vamos falar mais sobre ela quando chegar a hora, né, de falarmos dela. Mas agora, por hora, é isso aí. Bom, como nós já sabemos agora que existe essa Terra, nós vamos falar dos tipos de rochas. E aí começa a parte oficialmente de relevo brasileiro. Tipos de rochas, tá? Nós temos 3 tipos, basicamente, de rochas existentes. As rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Essas magmáticas também podem se chamar de ígneas, rochas ígneas, beleza?
magmáticas, sedimentares ou ígneas. Olha aí, ó, tá vendo? Eu vi mesmo que estava magmáticas, sedimentares e ígneas. Tranquilo? Esses são os tipos de rocha que nós temos. O que eu preciso saber? Que existem as três? Sim, já sei então. Eu preciso saber como é que elas são formadas, tá? Como elas são formadas é importante, porque é isso que eles vão perguntar para vocês na prova da ESA. Da ESA e da SpaceX principalmente, tá? As magmáticas são divididas em duas. As intrusivas e as extrusivas. Quando eu falar para vocês que o solo de terra roxa proveniente no Planalto Meridional brasileiro é formado por rochas basálticas, rochas magmáticas extrusivas. Eu posso falar também. Isso vai vir na questão. Magmáticas extrusivas, mas que caceta, né? Não. Então, dentro das rochas magmáticas, nós temos as intrusivas e extrusivas. Qual é a diferença? Vamos olhar para a costa aqui de novo. Tá? Aqui, eu tenho o magma se solidificando. Magmáticas vem de magma. Ah, tá. Beleza. Quando esse magma se solidifica aqui, ó, se solidificou, tá? E foi se solidificando. Tá aqui, ó, magma solidificado. Aqui eu tenho uma magmática intrusiva. Por quê? Está dentro. Porém, aqui do lado, eu tenho uma área de fissuras de placas tectônicas, né? Eu tenho uma área aqui, ó, que causou, vou botar assim, ó, subiu aqui, ó, e começou, ó, foi lá pro mar, lá no, ó, esse magma saiu daqui e foi expelido por um vulcão, né? E aí se solidificou na atmosfera. Esse magma que saiu da crosta por meio de um vulcão e depois se solidifica é chamada de magmática extrusiva, porque ela saiu, beleza? Quando ela se solidifica internamente, sem sair, eu digo que ela é uma magmática intrusiva. Um exemplo de rocha magmática intrusiva, que vocês provavelmente devem ter no banheiro da casa de vocês. Eu não tenho. Né? Não sou patrão que nem vocês, né? Eu não tenho. É o granito, né? Aquela pedra ornamental chamada de rochas ornamentais. Não tem aquela rocha polida, granitinho. Aquilo ali é uma magmática intrusiva, né? Que se solidificou aqui dentro. E como rocha magmática extrusiva, nós temos, por exemplo, o basalto, né? Que quando entra em decomposição, vira o solo de terra roxa, muito fértil para a agricultura, que nós vamos ver aonde fica e para que serviu e para que serve. Tá? Beleza, pode falar. Não tem uma descontinuidade específica. Tá? Não tem uma descontinuidade específica. As descontinuidades, a não ser que eu tenha esquecido, né, são essas aqui. Tá? Morovi, Gutenberg, Lehmann, não. Tá? Entre o manto, a astenosfera e a mesosfera não tem uma descontinuidade característica. Beleza? Bom, rochas sedimentares. Rochas sedimentares são provenientes de sedimentos, partículas de outras rochas. Essas rochas, elas se sedimentam, viram pedacinhos e aí vão sendo depositadas em algum lugar. No momento que elas são depositadas, através de processos longos, né, chamados de litificação ou diagênese, eles se solidificam e viram as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, se você pegar, você consegue tirar, não total ou esburgar totalmente, mas se você passar a mão nela, você começa a ver os sedimentos caindo, né? Diferentemente. Essas rochas sedimentares, um belo exemplo é o calcário, né? Então, como é que elas se formam? Formadas, isso aqui é importante, ó. Formadas aqui por meio do magma, né? Formadas por... Vou botar por meio, vou botar através. Uma vez, estava fazendo um curso de
de redação. Não era curso de redação, era aula de português mesmo. E aí, tinha lá aula de redação, né? E eu fiz um dia uma redação e botei lá, através disso, não sei o que e tal. A professora me disse assim, através é meio, não usa essa palavra, né? Bota assim, por meio. Porque através parece que você atravessou, né? Alguma coisa assim. E eu sempre, quando eu vou falar através, eu coloco por meio, mas agora eu vou botar através, tá? Formadas através de processo ou por meio de processo. Parece que eu até me entrou isso aí na cabeça, que eu nunca mais botei através dessa palavra, nunca mais usei essa palavra. Eu sempre uso por meio. Formadas através de processos chamados de litificação ou diagênese. Diagênese, então é processo de formação, de endurecimento. Beleza. Diagênese eu não ouvi, mas eu já ouvi um negócio chamado orogênese, orogenia. Já ouviu falar em orogenia? Orogênese, orogenia. O que é orogenia, orogênese? É a formação de rochas, tá bem? Formação de cadeias orogênicas. Não já viram falar em formação de cadeias orogênicas? É isso mesmo, é a formação das montanhas. Isso é a formação de cadeias orogênicas, que vem dessa palavra aqui também, tá? Beleza. Sedimentares provenientes de sedimentos, tal. Um belo exemplo disso aqui, que vocês vão saber, é o calcário. O calcário é uma rocha sedimentar. Tranquilo? Outra coisa importante das rochas sedimentares. Como elas são formadas por sedimentos, né? Sedimentos. Essas rochas, ela tem um poder de soterrar algumas coisas, né? Sedimentos caindo, mas no meio desse sedimento caiu um porco ali, tá? Caiu ali, morreu, pá. Caiu uma árvore, né? Morreu, tal ali, e aí tudo foi se depositando em cima. Esse sedimento foi depositando em cima. Esse processo, né, de soterramento, esse processo de fossilização. O que é o processo de fossilização? Vamos dizer assim, um bicho, né, morreu, foi soterrado. Como ele foi soterrado, mas tão bem soterrado, que não entrou oxigênio para apodrecer esse bicho ali. E ele sofreu um processo de fossilização. Ficou duro, tipo petrificado. Só que, dependendo de onde isso acontece, dependendo da pressão, da temperatura, né, esse fóssil ele começa a virar um líquido escuro, né? Primeiro vira uma rocha negra, né, e daí depois vai virando um líquido escuro. Isso, logicamente, que esse processo que eu estou falando aqui são processos de milhões e milhões e milhões de anos. Bom, mas isso tudo aconteceu, essa fossilização, né? Esse bichinho foi soterrado e depois sofreu esses processos, ele virou os combustíveis fósseis, né? Alto teor de carbono. E esses combustíveis fósseis, eles foram descobertos pelo homem, e lá na segunda revolução industrial, né? Quando o homem descobre o petróleo, caramba, aí começa lá por volta de 1850. Descobrem o petróleo, descobrem esse ouro negro. E a partir desse petróleo começa a se fazer combustível e tal, e pá, inventam as motos, aí o homem não é mais triste, né? O homem ficou feliz a partir daí. Tranquilo? Então tá. Os combustíveis fósseis são originados aonde então? Em rochas. Tá? Isso aqui é importante para a ESA, olha só. Porque, vamos botar assim, no Brasil, o petróleo onshore é o petróleo dentro da terra, né? E o offshore é o petróleo em plataformas marítimas. O petróleo onshore é extraído nas seguintes regiões, tá? Ponto. E aí vai botar lá, bacia sedimentar amazônica, Planalto cristalino da Borborema.
né? Dentre outras alternativas, vai vir essas duas. Onde é que vai ser? Será que tem petróleo no Nordeste? Tem, mas não no Planalto Cristalino, beleza? Porque tem que ser rocha sedimentar. Nós vamos ver daqui um pouquinho que o Brasil é composto por 64% do território é composto por bacias sedimentares. Então nós temos 64% de chance de encontrar petróleo, sim. E outros minerais, como o carvão mineral, por exemplo, né? O xisto peromituminoso, o gás natural. O que é o gás natural? É um combustível fóssil proveniente desses bolsões que se formam próximo a essas áreas aqui, né? É um gás que se forma de um apodrecimento, né? Se você pegar os dejetos dos animais, né, e botar numa bolsa ali, bem fechadinha, eles vão começar a se decompor e vão gerar gases, né? Que isso aqui na verdade é o gás natural. É o chamado biogás, na verdade. Mas o processo é basicamente o mesmo. Porém, aqui é formado há milhões e milhões e milhões de anos, né? É um processo que não se forma do dia para a noite. Então, é um processo que não vamos dizer assim, não é renovável, tá? Mas acabou de falar que os dejetos dos animais e tal, o processo praticamente é o mesmo, porém os tipos de gases são diferentes. Tá? Então, nas rochas sedimentares, em terrenos sedimentares, melhor dizendo, eu consigo encontrar os combustíveis fósseis. Tranquilo? Anotem aí. Bom, então passamos pelas magmáticas. Nas magmáticas, eu consigo encontrar combustíveis fósseis? Não tem como. Mas por que não tem? Me explica por que não tem, né? Porque aqui eu estou falando de magma, estou falando de lava vulcânica. Imagina se tiver um bicho ali e caiu uma lava vulcânica em cima, vai acontecer o quê? Vai desintegrar na hora, né? Imagina. Então não tem a possibilidade de eu encontrar, por exemplo, no Planalto Arenito Basáltico. Ou Arenito Basáltico, tudo bem. Mas no Planalto Basáltico, né? Ou encontrar em terrenos basálticos combustíveis fósseis? No basalto, não. A não ser que eu cave, atravesse o basalto e vá a outros terrenos, que é o caso do terreno do Planalto Meridional, que ele é um planalto chamado de arenito basáltico. Por quê? Embaixo do basalto eu tenho o arenito, que foi coberto por basalto durante o derrame de Treppe. Né? Nós vamos falar isso quando eu falar na Terra Roxa. Eu repito isso aqui, beleza? Mais ou menos isso. E para nós finalizarmos aqui, nós temos as rochas metamórficas. Né? Essas rochas metamórficas, elas são originárias de rochas magmáticas ou de rochas sedimentares. As rochas metamórficas se formam internamente na crosta terrestre. Não é fora, tá? Aqui se forma fora. Aqui ou fora ou não, aqui só internamente, lá na crosta terrestre, dentro da crosta terrestre. Como é que se forma? Mas então dentro da crosta terrestre é uma magmática intrusiva? Não necessariamente. Qual é a diferença dessa intrusiva para essa metamórfica? Metamorfose é sinônimo de transformação, né? Então aqui dentro da crosta terrestre, eu tenho áreas com pressões e temperaturas elevadíssimas, né? Conforme mais profundo eu vou, mais pressão e mais temperatura elevada eu tenho. Beleza. E com a união de diversos minerais, que é o que nós temos na estrutura interna da Terra, a união desses minerais, eu tenho aqui um mineral, vamos botar aqui, eu tenho o granito e tenho o granito, deixa eu ver qual que é a formação delas duas aqui, ó. Eu tenho o granito, beleza, por exemplo, tá? Granito. Esse granito que está aqui, que é uma rocha intrusiva, magmática intrusiva, aquele que está lá na tua casa de vocês, ele sofreu pressão, temperatura, pressão, temperatura, pressão, temperatura, e esse mineral ele se transforma, ele metamorfiza. E forma uma outra rocha chamada ardósia. Né? Ardósia. Uma outra rocha chamada ardósia. Outro mineral que vai formar esse sedimentar aqui, ó, calcário. O calcário
sofreu ação da temperatura e tal, internamente, temperatura, esse mineral ele se metamorfiza, se transforma e vira o mármore, né? Que é parecido com o granito, né? Mas o mármore é feito de calcário, né? Tem a base de calcário. A diferença entre o mármore e o granito é se você olhar, você consegue observar nitidamente, não, mais ou menos, né? Mármore. E aí o cara fala, não, você vai queimar no mármore do inferno. Justamente isso, porque o mármore é formado nas profundezas, em um local quente, em um local com pressão elevada, beleza? E vira as rochas metamórficas. Essas aqui são as que sofrem processos de metamorfização, né? Transformação. Beleza? Metamorfização, transformação. Metamorfose é com Z ou com S, não lembro. Beleza? Transformam-se em outras rochas. Então, essas rochas metamórficas são rochas extremamente duras, tá? Essas rochas extremamente duras depois vão formar as que nós chamamos de rochas cristalinas. Cristalinas é sinônimo de dureza, um negócio cristal, um negócio duro, tá? Em rochas cristalinas, eu encontro o quê? O que eu posso encontrar? Os minerais metálicos, por exemplo. O chumbo, o cobre, o ferro, o manganês, estanho, a cassiterita, o ouro. O diamante não. O diamante é nessas aqui. Porque o diamante, ele é oriundo, né, do carvão. Beleza? Mas o resto, tudo eu posso encontrar aqui, ó. Nas rochas metamórficas, em conjuntos cristalinos. E no Brasil nós temos 36% do território brasileiro de chamados de escudos cristalinos. O que é um escudo? O escudo é usado para defender, né? Pode bater, bate que aqui é duro, bate que aqui é duro. Então, o escudo é justamente por isso, que é um negócio duro, né? Observem outra coisa. No relevo brasileiro, nós temos áreas mais elevadas. Não são muitas, né? 1% do território brasileiro, a menos, em muitos casos, menos de 1% do território brasileiro, são de áreas, de áreas elevadas, né? Pico da Neblina, Pico 31 de Março, que ficam lá na Serra do Imeri, lá na região amazônica, divisa com a Venezuela. Temos uma região do sudeste brasileiro, região Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, a própria Serra do Mar brasileira, que vem lá do Espírito Santo até o sul de Santa Catarina. São tudo formações cristalinas. Eu tenho uma grande formação cristalina lá na Serra dos Carajás, lá no Triângulo Mineiro, né? No quadrilátero ferrífero, quadrilátero ferrífero, aqui no maciço, um tal de maciço de Urucum. Por que é chamado de maciço? Porque é um negócio duro. E aí, nessas locais, é que eu posso encontrar os minerais metálicos. Como eu falei para vocês. O ouro, o cobre, o estanho, o manganês, o ferro, nesses locais. Então, quer dizer que eu só encontro esses minerais em terrenos cristalinos? Só em terrenos cristalinos. Então eu tenho 36% no Brasil, de chances no Brasil de encontrar ouro. 36%, né? Se eu for pegar o território inteiro, 36%. Beleza? Tranquilo? Ok. Tá? Então tu pode ver que aqui, ó, nunca vi questão na prova da ESA dizendo assim, o que são rochas cristalinas? Ou o que são rochas metamórficas? Ou o que são rochas magmáticas? Na ESA eu não vi. Na SpaceX eu já vi questões envolvendo os tipos de rocha. Tá? Porém na ESA eu não vi. Mas na ESA é muito comum uma pergunta de dizer que envolver terrenos cristalinos, terrenos sedimentares.
E aí é importante que vocês saibam qual a constituição das rochas e dos terrenos. O planalto basáltico, agora eu já sei que é um planalto formado por isso aqui, por rochas metamórficas ou rochas magmáticas ou ígneas. Tranquilo? Tipos de rocha. Dos tipos de rochas, sim. Na verdade, deveria ter vindo antes, mas tudo bem. Nós vamos falar agora de uma tal de teoria da deriva continental, tá? Teoria da deriva continental. Foi inventada em 1913. Foi elaborada em 1913 por um tal de Alfred Wegener, tá? Ele inventa a teoria da deriva continental, baseada no que ele observa lá. A teoria da deriva continental já caiu na prova da SpaceX, tá? A SpaceX cobrou já a teoria da deriva continental. Então, vou escrever elas para vocês aqui, ó. Teoria da deriva continental. Beleza? E aqui eu vou ter que fazer uns desenhos aqui, ó, né? Eu sou especialista em desenhos, né? E vou fazer uns desenhos muito loucos aqui para vocês. Bom, primeira coisa que nós precisamos lembrar dessa teoria, que foi elaborada por um alemão chamado Alfred, que era um alemão, né, com esse nome, Alfred Wegener. Varginhac, não, Wegener, beleza? 1913. Ok. Quem foi o inventor, eu não vi, nunca vi, né? Alfred, não tem o E aqui. Alfred Wegener. Eu nunca vi perguntarem quem é o cara que inventou, também não nos importa muito. Mas o que, baseado em que ele inventou essa teoria? Bom, basicamente ele disse o seguinte: a Terra não a crosta terrestre não é uniforme. Ela é formada por pedaços que se movem. Só que ele não conseguiu explicar por que se movem. Ele morreu e não conseguiu explicar. Né? Depois descobriram. Ele não sabia desse manto que eu sei aqui, ó. É mais burro que eu. Ele não sabia desse manto, coitado, né? Alfred Wegener não sabia que tinha um núcleo ali interno e um magma que ficava mexendo ali, né? Que eu expliquei para vocês, tipo uma polenta, um feijão, uma feijoada ali. Ele não sabia disso. Mas ele sabia que isso aqui se movimentava. Nós estávamos em cima de placas que se movimentam, porque não me perguntam onde fica o Alegrete, mas que se movimentam. Porque ele baseou essa teoria em um aspecto, né? A forma dos continentes. Isso aqui cai na prova. Esse foi um primeiro indício que ele começou a olhar. Espera aí. O Brasil encaixa aqui na África, ó. Olha só, né? Ele começou a observar isso. Não só isso. Ele começou a observar também indícios de terrenos, tipos de terrenos, tipos de solos, vou botar assim, ó, tipos de solos em continentes diferentes, tá? Em continentes diferentes. Tipos de animais, né? Tipos não, espécies, né? Fica melhor, né? Espécies de animais. E eu vou botar entre parênteses fósseis. Tá? Porque esses animais já tinham morrido. Fósseis, ele encontra fóssil aqui no Brasil e um fóssil lá na África. E, cara, é a mesma coisa. São da mesma espécie. Mas daí você podia me perguntar, tá, mas o bicho veio nadando, né? Mas esse fóssil que ele observou não tinha a menor possibilidade dele ter atravessado o Oceano Atlântico, né? Não lembro, não sei qual é o fóssil, até tem lá, mas eu não lembro qual era o fóssil. Só que ele olha, não tem a menor possibilidade desse bicho aqui ter ido estar lá e aqui ao mesmo tempo. Não tem a possibilidade, tá? Então, alguma coisa, um dia isso aqui foi junto. Beleza, e ele chega a essa conclusão. Espécies de animais em continentes diferentes. Beleza? Esses foram os indícios
que são cobrados em prova, tá? A teoria de Alfred Wegener, teoria da deriva continental. Beleza. E agora sim, ó. Como é que era essa teoria, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Olha só, olha que desenho, perfeito. Tá? Vou botar aqui, ó. Pá, aqui assim. Beleza, mais ou menos isso. Isso aqui, né? Ó, era um continente único, chamado de Pangeia. Pangeia. Faltou um aqui, tem um A aqui na frente. Chamado de Pangeia. Beleza? Esse é o grande continente único, formado, né, há 250 milhões de anos atrás. Era assim. Isso era o continente. E dali foi saindo, né? Foi modificando. Outra desenho que ele fez aqui, ó, é aqui assim, ó. Pá, parece um Batman, ó, mais ou menos, né? Aqui mais um pouquinho para cima aqui, ó. Ó, era mais ou menos isso aqui, pá. Aqui eu vou ter né? Início de uma divisãozinha aqui. Aqui eu vou ter mais um pedacinho que está envolvido com esse aqui e tal, né? Aqui ele chamou de Laurásia, Laurenásia, e aqui ele chamou de Gondwana. Gondwana Land, mas é Gondwana, beleza? Bom, e tá aqui, ó. Esse aqui é também a Terra. Beleza? Ó, tranquilo? Isso aqui, segundo ele, existiu há 200 milhões de anos atrás. Tá, beleza. Esses são os dois. Daí tem o outro ali, que eu nem vou desenhar, né? E depois eu desenho o final. Isso aqui é o que mais importante. A Pangeia era o quê? Era o sinônimo de continente único. Só tinha uma coisa só. Isso aqui é 250 milhões de anos atrás. Passaram-se 50 milhões de anos, 50 milhões de anos, e o mundo virou isso aqui. Dois grandes continentes. Um chamado de Laurásia e o outro chamado de Gondwana. Beleza. E aí, né, foi passando, separou mais um pouquinho e tal, que não vou nem desenhar, porque não importa, não tivemos nomes diferentes, e aí nós chegamos ao que nós temos hoje, né, aqui, tá, para... Perfeito. O cara me perguntou no Instagram por que eu assopro nas aulas quando eu tô desenhando quadro. Verdade, cara? O cara me perguntou por que o senhor assopra e tal. Eu falei, cara, é porque simpatia, né, para os alunos entender bem o conteúdo, né, e tal. Não, eu contei para ele, não, isso aqui é porque para secar lá o troço e tal. Beleza, né?
Beleza. E hoje nós temos, né, lógico que vocês já sabem, né, esse formato. Isso aqui é só para nós vermos a lógica. Saiu daquilo lá que parece, sei lá, um coelho, né, ó, com os pés bem grandes. E aí um Batman com mais essas partezinhas aqui. E aqui nós temos o mundo atual. Olha, observem que isso aqui saiu daqui, ó. Ó, saiu daqui, ó. Tranquilo? E esse pedaço saiu daqui. Beleza? Ah, tá. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver lá a animação dessa deriva continental. É bem bacana, né? Por curiosidade, dê uma olhada. E o fato mais importante é esse aqui, ó. Que eu vou desenhar ele aqui. Eu vou desenhar aqui, mais ou menos aqui assim. Isso aqui, ó, saiu daqui, ó. Desse pedacinho aqui de baixo, ó. Esse pedacinho daqui embaixo foi indo, ó, e bateu aqui, que é a Índia. A Índia bateu. Se você olhar lá a deriva continental, você vê ela vindo e pá. E é sinal que aqui nós temos uma placa tectônica, a indiana, que bate na euroasiática aqui e formou a maior cadeia montanhosa do mundo. Nós temos nessa região aqui, lá no Nepal, a cordilheira do Himalaia, né? Onde nós temos o Monte Everest, exatamente aqui. Tá? As terras mais altas. Por quê? Porque isso aqui já se chocou. E uma entrou por baixo da outra e fez aquela erguer. Né? E ergueu tanto que nós estamos a 8.800 metros de altitude. E ainda aumentando, né? Porque isso aí não para nunca. Né? Essa tendência não para nunca. Bom, e esse mundo nosso aqui, ó, ele é cheio de fissuras, né? Eu vou desenhar aqui uma, né? Aqui eu vou desenhar outra, não, mais para cá um pouquinho. Ó, vou desenhar outra aqui, né? Tá. Aqui vai ter outras placas, tal. Mas o que mais nos importa vai ser essa aqui, ó, chamada placa tectônica de Nazca. Beleza? Essa aqui vai chamar placa sul-americana. Essa aqui vai chamar placa africana. Beleza? Essas são as mais importantes que nós precisamos lembrar. Nós temos 52 placas tectônicas. 52 placas tectônicas. Mas dessas 52, né, 14 são as mais importantes. Beleza? 14 são as mais importantes. E dessas 14, eu vou diminuir ainda mais para facilitar, porque o curso preparatório é para facilitar vocês. Eu tenho essas 3 aí, que é os que nos interessam mesmo. Geralmente, essas que nos interessam mais, tá? Por quê? Elas têm a ver com a placa sul-americana, que é a placa que nós estamos em cima. Tranquilo? Beleza. Bom, temos as placas tectônicas, né? Vou até escrever aqui em cima, ó. Placas tectônicas. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho desenhar mais alguma importantinha aqui, ó. Essa aqui que foi, pá, essa aqui não vai até lá em cima, ela vai para cá, ó. Vou botar de azul aqui para nós. Ela vai para cá assim, ó. Aqui. Beleza? Nazca, já desenhei. Aqui tem uma placa que vai para cá. Essa aqui vem para cá assim, ó. E vai vir para cá. Né? E é mais ou menos isso aí. Pode apagar. Aí dá para lá para apagar. Beleza? Essas são as placas tectônicas, tá? E se atenho mais essas aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre elas. Deixa eu só terminar de fazer aqui a sul-americana. Ela vai vir aqui assim, ó. Ó, isso aqui, beleza? Aqui é a placa chamada placa do Caribe e a placa de
cocos, né? Caribenha de cocos. Cocos e aqui a Caribe. A placa do Caribe. São duas plaquinhas pequenas que nós temos aqui em cima. Beleza. Mais importantes são essas. Eu vou botar aqui em cima essa aqui, ó, chamada de norte-americana e a do Pacífico. Placa do Pacífico. Essa placa do Pacífico ela é gigantesca, ó. Ela é que parece aqui em cima, aqui também. Tranquilo? Bom, ok. Essas são as placas tectônicas. Mas antes de falar das placas tectônicas, ou falando das placas tectônicas, eu tenho que primeiro explicar os movimentos que elas realizam. Então, as placas tectônicas, elas realizam movimentos importantes. O Alfred Wegener morre e não viu que faziam movimentos. Ele sabia que movimentavam, mas não sabia por quê. Quando é que eles descobrem que realmente era verdade, que ele estava certo, esse Alfred Wegener? Depois que ele morre, durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, inventam um aparelho chamado sonar. Sonar. O que é o sonar? Emite ondas, né? Até para ver profundidade do oceano e tal. E aí criaram isso aí na época da Guerra Fria. E aí os americanos pegaram esse sonar e foram vasculhando o oceano aqui, porque eles queriam, né, não chegar ali, mas, né, os inimigos deles estavam aqui, e descobriram que existia, bem exatamente aqui, ó, nessa divisão, uma gigantesca cadeia montanhosa, né, chamada dorsal mesatlântica, chamada de crista média oceânica, ou dorsal gondvanica, ou dorsal gondwana. Uma gigantesca de 65 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, não é só aqui, ela vai aqui, ela gira em todo o globo. Beleza? 605 mil quilômetros quadrados, não milhões, né? 3, 7, 8, 10 voltas na Terra, não. 65 mil quilômetros, tá? Não milhões. Bom, e o que era? Era uma cadeia montanhosa. Só que essa cadeia montanhosa ela quase não aflora, né? Mas no Brasil ela aflora. As ilhas de Penedos de São Pedro e São Paulo, que ficam exatamente aqui assim, ó, são afloramentos dessa cadeia montanhosa submersa, chamada dorsal mesatlântica, ou dorsal gondwana, ou crista média oceânica. Beleza. Esses americanos, com esse sonar, tem um negócio estranho aqui. E começaram a ver que... E aí, cara... Morreu o Alfredo e nós não acreditamos. Ele morreu, o Alfred Wegener, a pessoa não acreditou nele. Apesar dele fazer um livro e tudo, ninguém botava muita fé. Não, esse cara é louco, cara, alemão louco. Para, rapaz, para. Tá de sacanagem? Depois que inventaram isso, descobre-se isso e aí, ele tinha razão. Já tarde, né? Tarde não, né? Lógico que inventou. E aí descobrem-se que existem placas tectônicas. O mundo é dividido em milhões, não, em 52 placas tectônicas. E as 14 são as maiores, né? As mais conhecidas. Beleza. Essas placas tectônicas que estão se movendo, elas formam movimentos. Movimentos das placas tectônicas. Isso é importante. Isso cai na sua prova, tá? Isso vai cair na prova, certo? Não é incomum, a SpaceX gosta muito desse conteúdo, tá? Placas tectônicas. As placas tectônicas fazem movimentos característicos, chamados de convergentes. Esse convergente eu posso chamar de subducção. Ou faz um movimento também convergente, chamado de omducção. Convergente. Omducção. Só que esse aqui, a gente costuma chamar também de transformante para diferenciar ele. Transformante. Beleza? Transformante. E um outro movimento, chamado de movimento divergente. Beleza? Esses são os três movimentos
que são realizadas pelas placas tectônicas. Dois convergentes, só que uma é de subducção, outra é de ombiducção. Ombiducção, tem um M aqui. Ombiducção. Também chamado de transformante. Beleza? Bom, agora nós temos que explicar, né, qual que é a diferença de um para o outro. Agora eu vou pular de lá para facilitar. Precisa de um espacinho um pouquinho maior aqui. Tá? O convergente, o primeiro lá, subducção, ele é um movimento assim, ó. É um movimento de convergência. Aqui uma placa tectônica. E aqui eu tenho outra placa tectônica. Ó. Né? Duas placas tectônicas estão convergindo. Tá? Elas estão convergindo. Ou seja, uma placa vai descer. Uma placa mais rígida, a mais rígida, vai descer e vai enrugar de cima. Tá vendo? Vai enrugar de cima, formando o que nós chamamos de orogenia. Ou, não vou botar orogenia, vou botar cadeia orogênica, também chamado de dobramento moderno. Beleza? Também chamado de dobramento. Foi uma dobra. E é moderno porque é recente. Se comparar com toda a formação da Terra, isso aqui é muito recente. Tá? Beleza. Essa aqui é o movimento convergente. Convergente subducção. E eu tenho o convergente ombiducção, que eu vou chamar aqui de transformante. Transformante. Esse movimento transformante é um movimento assim, ó. Né? Ó, duas placas tectônicas. Uma está indo para lá, a outra está indo para cá. É um movimento de fricção das placas tectônicas, né? Elas se raspam uma sobre as outras. Um movimento interessante, convergente, é entre essas duas aqui, ó. Tá? Vou até botar em vermelho. Entre essas duas. Essa aqui vai descer. Vai descer, tá? Assoprar aqui para iluminar as cabeças dos alunos. Essa aqui vai subir. Então, elas, ó, fazem esse movimento de transformante. Qual a consequência de movimento transformante? É a formação de falhas tectônicas. Falhas tectônicas. Aqui forma o quê? Cadeia orogênica. Aqui formam as falhas tectônicas. E a mais importante, a mais conhecida, melhor dizendo, é a falha de Santo André, ou também chamada de San Andreas. San Andreas, deixa eu falar em inglês aqui para vocês. San Andreas. Tá? Que é aquela lá que vocês observam lá nas fotos lá, que fica aqui na região da Califórnia, né? E é uma falha que você enxerga, né, nitidamente, tem um ponto turístico fundamental lá nessa região aqui, beleza? Bom, formado então as placas tectônicas, as falhas tectônicas. Nós temos também uma grande falha tectônica, que é no oceano. É uma falha que fica aqui na Filipinas, mais ou menos, aqui, ó, uma fenda tectônica, mais ou menos, o encontro de duas placas, que forma uma profunda cratera dentro do oceano, que chega a 11.500 quilômetros de profundidade. É a parte mais profunda do oceano, né? Que é como é o nome da falha lá? Que eu esqueci. A Fossa das Malvinas. Beleza? Fossa das Malvinas. Fossa das Marianas. Que Malvinas? Tu falou Malvinas, né, cara? Depois tu vai lá, 10 canguru lá. Fossa das Marianas. Confundi com a Ilha das Malvinas. Nada a ver, né? A Fossa das Marianas, que fica aqui, ó. Tá? Nessa região. É o local mais profundo da Terra. Beleza. E como último
movimento, vou colocar aqui assim, ó, o movimento é o chamado movimento divergente. Esse movimento divergente é aquele movimento entre placas assim, ó. Tem uma placa aqui, pá, outra placa aqui, pá, 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 pá. Uma placa vai para cá, outra placa vai para cá. Esse movimento forma aqui, ó, né, a divergência, ou seja, o afastamento das placas tectônicas. Desse afastamento, nós temos como consequências a formação de cordilheiras oceânicas, né? Por quê? Uma placa sai, afasta-se da outra, mas não vai formar um precipício, porque o magma vai completar esse espaço. Frágil. Saiu, o magma completa, ergue. Tá vendo? Então, formam cordilheiras oceânicas. E por que cordilheiras oceânicas? Porque mais comum acontecer movimentos divergentes são nos oceanos, tá? Nos oceanos, onde a crosta ela é mais fina, então ela tem maior propensão de acontecer movimentos divergentes. E desse movimento divergente, que aconteceu, essa placa veio para cá, essa placa veio para cá, forma essa cadeia orogênica chamada dorsal mesoatlântica, dorsal Gondwana, tá? Formou isso aí, de afastamento. Aqui, ó, esse afastamento entre a placa sul-americana e a placa africana, ele ocorre, né, sempre, né, e varia de 2 a 5 centímetros por ano. Tá? 2 a 5 centímetros por ano, nós estamos mais longe do continente africano. Essa é a média, né? Já observaram isso. Tranquilo? Movimentos de placas tectônicas. Importantíssimo. Que hora nós temos? 8h03. Que hora que é o intervalo? 8h15. Então, temos mais de 10 minutos para nós falarmos dos solos agora. Tá? Então, falamos já da formação da Terra. Ó, tudo que é uma continuidade, né? Dada a formação da Terra, a formação das rochas, né? Agora nós viemos para a formação dos continentes, né? Das placas tectônicas e tal, dos movimentos, agora nós vamos para a formação do solo. O solo é uma fina camada de sedimentos que cobre as rochas. Né? Solo é uma fina camada de sedimentos que cobre as rochas. Essa fina camada de sedimentos teve origem das próprias rochas. Essas rochas que foram formadas, sedimentares, magmáticas, metamórficas, elas sofreram processos de decomposição, processos de modificação, processos que a gente chama também de intemperismos, ou seja, sofreram ação de chuva, de vento, do próprio tempo, do calor, do frio, e foram se estratificando, foram se dissolvendo e acabaram formando os solos, beleza? Então, vamos falar dessa formação dos solos aqui. Solos, né? Então, esses solos é uma fina camada de rocha que beleza. Para iniciarmos aqui, eu vou desenhar isso aqui, ó. Isso aqui é um pedaço de solo, é chamado de perfil do solo. Perfil do solo. Aqui em cima eu vou desenhar uma arvorezinha, então, uma casinha, então, uma outra arvorezinha, um arbusto, né? Graminha aqui, pá. Deixa eu tirar a casa daqui, vou deixar só arbusto. Tá. Beleza. Esse perfil do solo, ele é dividido em horizontes. Isso aqui é um horizonte, né? Esse horizonte aqui, ele é chamado de horizonte O. Horizonte O porque é a parte do perfil do solo onde é rico em matéria orgânica, provenientes das vegetações, dos animais e dos vegetais. Rico em matéria orgânica. Esse aqui, ó, bota assim, ó. Eu botei rico em matéria orgânica, eu botei isso. Rico em matéria
orgânica. Beleza? Ok. Depois do horizonte O, nós vamos ter o horizonte A. Tá aqui, ó. O horizonte A é um horizonte... tá outra cor. Tá aqui, ó. Rico em minerais. Rico em minerais, como é que eu coloquei aqui? Rico em minerais escurecidos pelas águas percolantes do horizonte O. Beleza? Ou seja, choveu. Aqui tem bastante matéria orgânica. Choveu, as águas infiltraram nesse horizonte que é rico em minerais e escureceu esses minerais, porque foi aquela água suja, né, da matéria orgânica. Então essa é a característica, rico em minerais escurecidos pelas águas percolantes do horizonte O. Beleza? Ok. O próximo horizonte que nós temos aqui é o horizonte chamado horizonte B. Horizonte B. Tá? O horizonte B, ele é conhecido como um horizonte B pobre em matéria orgânica e rico em minerais. Claro, só tem mineral. A matéria orgânica não chegou, tá vendo? Tem um espaço aqui, não tem matéria orgânica. Ela ficou no máximo aqui assim. Tranquilo? Beleza. Do horizonte B, nós vamos para o horizonte C, que está aqui, ó. O horizonte C, ó, já começa a ficar assim, ó. Pedaços maiores de rocha, né? Pedaços maiores de rocha. O horizonte C, ele é chamado de... Ele é conhecido, não, ele tem como característica, assim, como é que eu coloquei aqui? Mineral pouco... Não, vou botar diferente, vou botar assim, ó. Área parcialmente alterada. Beleza. Área parcialmente alterada. Ou área parcialmente alterada. Beleza. Quero dizer que, observem que o tempo foi agindo, foi diminuindo, ou foi aumentando a granulometria do solo e tal. Aqui eu tenho pedaços de rochas maiores. Diferentemente desse aqui, ó. Esse aqui eu já tenho, ó, uma rocha consolidada. Por isso que esse aqui é o horizonte R, né? E aí aqui eu chamo de, tá em vermelho, rocha mãe, né? Material consolidado. Ou seja, é aquele material inicial lá da formação da crosta terrestre. Beleza? Esses são os horizontes do solo. Essas aqui. Todo solo é assim? Não. Não todo solo é assim. Depende do quê? Do tempo que ficou exposto. Pronto. Se teve mais chuva, mais calor, mais frio, mais vento, não sei. Todos esses fatores, chamados de intemperismos, agiram para formar esse solo. Observem, o solo é a fina camada que cobre as rochas, né? Esse aqui é o solo. Quanto maior a espessura do solo, quer dizer que ele passou mais tempo exposto a esses intempéries, né? Ou seja, ele é considerado solo maduro. Nós já vamos ver daqui a um pouquinho. Beleza? Tranquilo. Então, é isso aqui. E aí esses solos, eles são classificados da seguinte forma, né? E aqui a gente vai falar da classificação que eu já vi cair em prova. Classificação
dos solos. Beleza. A primeira classificação vai ser quanto à formação dos solos, né? Vai ser quanto à origem, né? Que é formação, está na mesma. Né? Quanto à origem. Como é que esses solos se originaram? Esses solos se originaram de algumas formas. Os solos, quanto à origem, eles podem ser considerados solos eluviais, podem ser solos aluviais, ou podem ser solos não orgânicos. Zonais depois. Orgânicos. Beleza? Aluviais, eluviais, aluviais e orgânicos. Tranquilo? Solos eluviais são solos formados no mesmo local de origem. Tá? Isso aqui, antes de escrever, eu gosto de desenhar aqui a rochazinha aqui, que é mais fácil de entender. Ó, aqui é o solo. Aqui é a rocha, aqui o solo. Beleza? Essa rocha perdeu sedimentos, né? Se decompôs, né? Ó, pá, rachou, pá. E desses fragmentos, né, se formou um solo. Aqui, nesse mesmo local, se decompôs e se formou um solo chamado eluvial. Pronto. Porém, em outro momento, uma rocha se decompôs, também da mesma forma, perdeu sedimentos, e esses sedimentos, eles foram levados, né, pelas águas de um rio, pelos ventos, né, águas de um rio, pelos os ventos, sei lá, né, sedimentos foram sendo levados aqui, ó, tá, e foram se depositando em outros locais. Esses locais geralmente são longes, tá? Outros locais. Esse solo aqui, que foi formado por meio dessa rocha lá de um outro local, ele é chamado um solo de aluvial. E aqui vamos lembrar do ouro de aluvião, né? O ouro de aluvião, que é encontrado nos rios. Por que tem essa expressão ouro de aluvião? Porque é um ouro que não é dali. É um ouro que veio de outro local, como o rio trouxe. Nos veios dos rios você encontra o ouro de aluvião, né? Porque é um ouro que foi formado lá em tal lugar, e aí foi trazido pelas águas de um rio e foi se depositando ao longo desse rio. Por isso que ele é chamado um ouro de aluvião, que veio trazido. E os solos de aluvião são a mesma coisa, são solos que foram levados pelas águas do rio, pelos ventos e tal por diante. Na região amazônica, na bacia amazônica, nós temos muito solos aluvionais, que são esses aqui. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. Cara, ele tem o maior volume de água, então imagina quanto sedimento ele traz. Os rios são transportadores de sedimentos, né? Pega uma água e faça assim. Deixa decantar essa água, a água fica quietinha. Só numa mãozada você não enxerga. Não tem jeito. Mas se você pegar um balde ali da correnteza, pá, deixa lá esse balde ali por algumas horas, tu vai ver que no fundo vai formar uma crostazinha de sedimentos. Agora você imagina esse rio direto ali, ó, 24 horas ali. Quanto sedimento ele traz? Então ele ajuda a formar os solos aluvionais? Sim. Na região amazônica é um solo mais característico, solos aluvionais. São formados em outros locais e são trazidos pelo rio. Beleza. E os solos orgânicos são formados pela decomposição dos micro-organismos da terra. Os micro-organismos, eles entram nas rochas ali e decompõem a rocha. Formam outro solo. As raízes das plantas entram na rocha e quebram, estratificam. É um solo formado por compostos orgânicos, né? Vegetais quebram a rocha, ou até os micro-organismos, né, que a gente nem enxerga, né? Microscópicos, eles estão ali apodrecendo a rocha. Formam solos orgânicos. Beleza? Tranquilo? Quanto à origem, tá? Aí nós vamos ver os solos quanto à influência externa, né? Solos quanto à influência externa. Já deu horário? Tá. Quanto à influência externa,
é mais ou menos quanto à idade. Mesma coisa, né? Não tem esse aqui? Só não apaga esse aqui depois, tá? Quanto à idade. Eu falei que um solo antigo, um solo maduro é um solo grosso, né? Isso é quanto à influência externa. Os solos podem ser classificados em solos zonais, que são solos maduros, são solos profundos. Por quê? Passaram mais tempo sofrendo influência externa. Por isso que a nossa próxima classificação é quanto à influência externa. Esse solo sofreu mais influência externa, então ele é um solo mais grosso. Esse aqui sofreu média influência externa, então ele é um intrazonal. Esse aqui não sofreu quase nada de influência externa, então é um solo azonal. E vocês vão ver que os solos azonais é praticamente rocha pura. E ficam aonde esses solos azonais? Geralmente no topo de montanhas. Lá no topo das montanhas, quase não tem vegetação, porque não tem solo, só tem rocha, né? Algumas vegetações que crescem lá são chamadas vegetações rupestres, né? É as únicas que se adaptam lá. Mas eu não tenho árvore no topo no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, por exemplo. Tem árvore lá em cima? Não tem. No morrinho redondinho lá. Não tem, porque não tem solo. Como é que ela vai se sustentar ali? Beleza? Depois do intervalo a gente vai falar sobre isso. Tranquilo? Beleza? Rápido intervalo, pessoal que está em casa também aí. E já voltamos. Tomar um cafezinho.
voltamos então depois do intervalo. Vínhamos falando da origem dos solos. E quanto à classificação, os solos eles são os eluviais, aluviais e os orgânicos, beleza? Quanto à origem. Agora nós vamos falar quanto à influência externa. Vou botar assim, classificação dos solos. Pam. E aqui esse item quanto a influência externa. Amanhã eu vou gravar questões da ESA. Bom, acho que vocês vão estar em aula, não vou conseguir assistir. Não sei se vai ficar disponível, provavelmente depois, né? Vou gravar lá. Quem por algum motivo não vier na aula, quiser assistir, né? Vou gravar só questões de ESA amanhã no estúdio. Vão ser 4 blocos, cada bloco com 10 questões aproximadamente. Cada bloco com 10 questões aproximadamente, tá? Só sobre a ESA.